Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernanda Queiroga, sou especialista em Direito Administrativo e hoje vamos continuar nossa conversa sobre como os contratos administrativos podem enfrentar a pandemia, né? E o que observar nos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro em tempos de Covid-19. A ideia do vídeo é mostrar para vocês como esse assunto está sendo tratado pela doutrina e pela jurisprudência, ou seja, quais os contornos que estão sendo observados na apreciação de um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, né, considerando o atual cenário que é a pandemia. Como mencionei no vídeo passado, foi necessário dividir o assunto devido à extensão do tema. No vídeo passado, nós falamos quais seriam as possibilidades da administração, né, para ela poder equacionar as questões dos contratos administrativos em meio a essa pandemia que estamos vivendo. Nós falamos da suspensão contratual, da readequação do cronograma físico-financeiro e da rescisão contratual. Hoje, vamos falar, né, do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro apresentado pela contratada diante desse quadro pandêmico, como também os prováveis reflexos e as consequências que essa pandemia ela pode causar nas obras públicas. Mas, gente, longe de esgotar o tema, porque a doutrina, né, e a jurisprudência, elas ainda estão em construção. Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Por certo, a pandemia do Covid-19, ela tem trazido diversos impactos para a vida de todos, principalmente para as empresas que do dia para a noite observaram a redução do mercado e a elevação dos preços de sua matéria-prima. É fato, gente, que os jornais de âmbito nacional eles têm noticiado que o evento pandêmico gerou um aumento no preço de muitos insumos utilizados pelas empresas, em particular aquelas que atuam na área da construção civil, que pode, né, ser caracterizado como um desequilíbrio contratual. Em razão de quê? Em razão de ter ocorrido um aumento exponencial nos preços de materiais utilizados na construção civil, provocando, desse modo, gente, um rompimento na equação econômica financeira do contrato. Nesse contexto, vamos falar da Lei 8666 de 93, a respeito da possibilidade de recomposição do equilíbrio contratual. Lembrando que existem outras leis que também regem a execução de obras públicas em todo o território nacional, tá? Essas leis, elas também vão tratar da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, que seriam as leis 13.303 de 2016, a 12.462 de 2011 e a nova lei, a 14.133 de 2021. Mas nesse vídeo nós vamos nos deter, né, na 8666 de 93. Então, essa lei, em seu artigo 65, inciso 2, inciso 1 da linha D, ela permite a alteração dos contratos administrativos por ela regidos, né, por acordo entre as partes, quando for necessário restabelecer o equilíbrio da equação econômica financeira inicial da avença. Quando? Quando que isso é possível? Quando configurada a área econômica extraordinária e estranha ao contrato, desde que caracterizada uma das causas descritas lá no permissivo legal, lá na linha D. Esse permissivo legal, né, ao que parece, ele vai cuidar de quê, gente? Da teoria da imprevisão, né?
Essa teoria ela pode resolver os problemas oriundos do desequilíbrio econômico-financeiro causado em virtude da pandemia. Essa tese ela é confirmada por parte da doutrina conduzida por Maurício Portugal Ribeiro, né? Porque esse doutrinador, ele entende que o artigo 65, inciso 2, a linha D da 8666 de 93, deve ser aplicado aos casos atuais, né? Ele afirma o quê? Que o ônus pelo desequilíbrio deve ser suportado pelo contratante público, pela administração pública. Ele entende, né? Ele fala muito veemente, ele reprova o entendimento daqueles doutrinadores que atestam que os impactos da Covid-19 devem ser partilhados entre a administração pública e os contratados privados. Por que ele não concorda, né, com esse entendimento? Ele fala que a Covid-19 ela trouxe um risco muito extraordinário, não previsto na legislação em vigor, nem a distinção entre riscos e incertezas, que distanciaram o disposto na alínea D, né, do artigo 65, inciso 2 da 8666. O professor, ele sustenta, né, que simplesmente a distinção, né, risco e incerteza, apesar de ter origem na teoria econômica, né, do princípio lá do século XX, no Brasil, né, só muito recentemente passou a permear a teoria jurídica de ponta, preocupada com o quê? Com a análise econômica do direito. Mas claramente ela não foi. E ele continua, né, sendo considerado quando? Da elaboração de dispositivos legais e contratuais que alocaram o risco de quê? De eventos extraordinários como a pandemia. Todavia, gente, há entendimentos de outros doutrinadores que sustentam que a pandemia ela pode ser considerada como um evento imprevisível e de caso fortuito a força maior, estranho ao risco do negócio empresarial, estando a força maior e o caso fortuito previsto lá na linha D, inciso 2 do artigo 65 da 8666 de 93. Né? Esses doutrinadores, eles entendem, né, que essas causas são causas que ensejam a revisão contratual e, logicamente, com a consequente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Por que isso, pessoal? Porque esses transtornos de mercado, eles podem interferir na cadeia de suprimentos dos contratos de obras, dificultando sua operação e onerando a sua produção. Desse modo, a Covid-19 ela pode ser caracterizada do ponto de vista jurídico, né, dos contratos públicos, como uma situação de caso fortuito ou de força maior, ou como um evento imprevisível ou de consequências incalculáveis. Importante observar que, segundo o entendimento de Marçal Justem Filho, o evento imprevisível que gera o desequilíbrio contratual não necessita obrigatoriamente ser tão gravoso que inviabilize a execução contratual. Entretanto, gente, para que os particulares eles possam obter sucesso em seus pleitos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, é necessário observar os requisitos. Que requisitos são esses? Verificar no contrato como ocorreu a distribuição do risco extraordinário, se ficou a cargo da administração contratante ou da empresa contratada. A comprovação de que o equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato restou comprometido em razão de quê? Do aumento de custo dos insumos utilizados na construção civil por meio de quê? De notas fiscais,
pesquisa de mercado e planilhas de cálculo do impacto financeiro. E se ocorreu evento superveniente e extraordinário de consequências imprevisíveis ou inevitáveis decorrentes dos efeitos dessa pandemia. Com relação ao entendimento de que a pandemia pode ser caracterizada como caso fortuito ou força maior, tal fato ele vai motivar o quê? O exercício de direitos e exceções da empresa contratada no âmbito da relação jurídico-contratual, que podem englobar desde a suspensão do cumprimento de suas obrigações, como o direito à reprogramação dos prazos, ao reequilíbrio econômico-financeiro e à própria rescisão. Pessoal, outro ponto que devemos observar diz respeito à área extraordinária e extracontratual. Por quê? Porque a área extraordinária e extracontratual, ela é indeterminada e abrangente e pode autorizar o reequilíbrio contratual em razão da ocorrência de fato superveniente à celebração do contrato, ou de conhecimento superveniente imprevisível, ou de consequências incalculáveis que não decorra, né, da culpa e nem da responsabilidade do contratado, e que reflita, tá, onerosamente os custos do contrato. O que a gente verificou? Nós verificamos que a maior dificuldade no enquadramento desses eventos, né, ao conceito de área extraordinária está basicamente na imprevisibilidade do evento. Por quê? Porque muitas vezes é difícil, né, diferenciar riscos que, embora extracontratuais, eles se assemelham a previsíveis. Em função de quê? Em função da atividade empresarial da empresa contratada, daqueles em relação aos quais não se pode exigir do contratado a sua previsibilidade. Com certeza, gente, não é fácil, para não dizer impossível, encontrarmos critérios objetivos e abstratos para diferenciar o previsível do imprevisível, o ordinário do extraordinário, tratando-se de riscos em contratos mais complexos, como os contratos de obras e serviços de engenharia. Então, vamos citar um exemplo. Uma espécie de escala de previsibilidade a medir os eventos que interferem na execução dos contratos, cuja variável fundamental é a probabilidade, tá? Ela tanto pode ser em relação à natureza do evento, qualitativamente, né, imprevisível, como em relação à sua intensidade, que é quantitativamente imprevisível. Então, a sua previsibilidade, ela será medida em função da probabilidade de sua ocorrência. Desse modo, um furacão é um evento, gente, improvável de ocorrer no Brasil. Esse evento, ele retrata uma improbabilidade sob o ângulo qualitativo, tá? Já a ocorrência de chuvas frequentes, não. Porém, quando estas chuvas, elas atingem índices pluviométricos altíssimos e de modo duradouro, elas alcançam um status de evento improvável. E aqui tratamos como improbabilidade quantitativa. Abrindo um parêntese. Índice pluviométrico é a medição do volume da chuva que cai em uma determinada área, cidade, bairro e região, em certo período de tempo, hora, dia, mês e ano. Em ambos os casos, estamos diante de um evento que as partes contratantes elas não poderiam prever, como eu citei, o furacão e as chuvas duradouras. Por quê? Seja porque a espécie do evento é rara,
furacão, ou de ocorrência pouco provável, chuvas duradouras, né? Seja porque, embora ordinário o evento, a sua intensidade, né, o torna inesperado. Então, observem, a propagação de uma doença, ela não é em si um fato imprevisível em todos os casos, podendo, em determinados episódios epidêmicos, adquirir contornos de previsibilidade e gerenciabilidade, ok? Entretanto, a propagação da Covid-19, ela alcançou, gente, uma dimensão pandêmica, caracterizando-se como um evento de efeitos avassaladores, produzindo diversas transformações no comportamento das pessoas e dos mercados. Assim sendo, os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro com fundamento na pandemia do coronavírus pode ser analisado como um evento próprio da área extraordinária, justificando o quê? A aplicação do disposto na linha D, inciso 2, do artigo 65 da 8666 de 93. Mas esse pedido, gente, ele não foge da necessidade de demonstração que, em decorrência dessa pandemia, ocorreram agravos econômicos e financeiros à execução dos contratos administrativos. Então, nesse cenário, a empresa contratada, ela deve demonstrar o nexo de causalidade entre a pandemia e o ônus econômicos ou financeiros experimentados, ok? Assim como ela deve comprovar o seu impacto na estrutura de custos do seu contrato. Por isso, é de suma importância a comprovação do desequilíbrio, tá? Como também a observância dos procedimentos, formas e parâmetros previstos em contrato para essa postulação, para esse pedido. Por que isso, pessoal? Porque grande parte dos contratos de obra, né, em execução, eles não prevêem prazos, forma e procedimentos para o processamento dos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro. E a Lei 8666 de 93, ela não estabeleceu tais condicionantes, tá? Desse modo, né, nesses casos, é aplicado um princípio de liberdade das formas e procedimento, sendo crucial que a empresa contratada ou o consórcio, né, ateste a ocorrência dos eventos de desequilíbrio, apontando o nexo de causalidade com o suposto ônus gerados, né, nos custos do seu contrato e quantificando justificadamente o valor de ressarcimento buscado. Em vasta pesquisa, né, a respeito das implicações da pandemia no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos em execução, eu me deparei com uma apresentação do auditor federal do Tribunal de Contas, André Baeta. Ele destacou algumas situações que poderiam ensejar a revisão contratual, né, com relação à pandemia. O auditor fiscal, ele destacou mais de 20 causas, né? Aí eu trouxe aqui algumas delas só para vocês terem uma ideia do que foi tratado nesse encontro. Ele trouxe a possibilidade de adoção de alterações qualitativas e quantitativas para a melhor adequação do interesse público. Ele trouxe também que o corte abrupto de recursos e outros fatores externos, eles podem sim resultar na necessidade de prorrogação dos prazos, na suspensão do contrato ou até mesmo na rescisão, por razões de quê? De interesse público. Alterações nas variáveis macroeconômicas, como taxa de câmbio, inflação, juros, que elas podem modificar substancialmente os custos incorridos pelo particular,
aumento da ausência da mão de obra, certo? Em virtude do quê? Da falta de trabalho ocasionada pela doença, pela interrupção do transporte público. Ele trouxe elevação dos preços de alguns insumos, por exemplo, por excesso da demanda ou por choques na oferta, visto que muitos segmentos da cadeia produtiva estão ainda comprometidos com paralisação ocorrida lá na China. Dificuldade de mobilização de equipes e equipamentos devido a problemas na malha aérea e rodoviária. Fato da administração causado por suspensões ou prorrogações de contrato, como também a indisponibilidade de frentes de serviço, né, ante ao fechamento do órgão contratante, que pode ocorrer do órgão colocar as pessoas em home office, mas existem serviços que não tem como, né, o prestador fornecer o serviço em home office. Um deles é recepcionista, pessoal de limpeza. Temos atraso nas obras causados por terceiros, né, como indisponibilidade dos fornecedores, fechamento do comércio, a quarentena. Temos atrasos nos pagamentos devidos pela administração, ausência de empregados, desabastecimento de produtos ou atos normativos determinando a paralisação das atividades, como nós tivemos vários, né? Atraso nos pagamentos devidos. Gente, as causas, né, listadas pelo auditor federal, elas podem ensejar a revisão contratual nos termos do artigo 65, inciso 2, a linha D da 8666, que apresenta variadas hipóteses de materialização do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, segundo André Baeta, é possível que seja aplicado, em certos casos, a teoria da imprevisão, lembrando, né, que existem requisitos que devem ser preenchidos. Que requisitos são esses? A imprevisibilidade, fatos alheios à vontade das partes, inevitabilidade e desequilíbrio grande, né, que venha a causar impacto na execução desse contrato. O auditor federal do TCU, ele ressaltou ainda a demonstração, né, transparente, né, ele usa esse termo, transparente da relação de causa, que é a pandemia, e efeito, que seria o desequilíbrio econômico-financeiro, que impede ou retarda a execução contratual, né, onde a administração ela pode promover o reequilíbrio econômico-financeiro por meio do realinhamento ou revisão dos preços contratados com todas as evidências e justificativas apensas ao processo. Tá? Isso tem que ser tudo fundamentado. Então, o caráter extraordinário da situação vivenciada em que quase todos os segmentos econômicos e trabalhadores suportam, né, elevadas perdas de toda a natureza, ela vai atrair a obrigação de examinar com maior rigor eventuais pleitos apresentados, né? O auditor federal, ele sustentou que os argumentos apresentados pelas partes, eles não devem ser utilizados, né, para simplesmente incentivar essa indústria de pedidos de reequilíbrio que vem sendo pleiteado de forma desenfreada na execução das obras públicas pelo país. Então, embora se reconheçam as situações extraordinárias, né, vivenciadas, nós temos que ter extrema cautela com os pedidos de reequilíbrio apresentados pelos contratados. Para quê? Para que a gente evite abusos, que pode acontecer, né? Pode acontecer da pessoa apresentar um pedido de reequilíbrio com base na pandemia
e, na realidade, ela não sofreu nenhum dano, não houve a quebra da equação econômica financeira, tá bom? Agora, vamos dar uma olhadinha como que esse assunto vem sendo tratado pela administração pública e pelos tribunais. Eu trouxe para vocês, acho que são uns 4 exemplos, que nós vamos ter pedidos deferidos e pedidos indeferidos. Por exemplo, num determinado município, o contratado, ele apresentou um pedido de reequilíbrio financeiro para a aquisição de parques. Qual era o objeto, né? A aquisição de parques infantis em madeira plástica colorida para instalação em praças e demais locais públicos do município. O solicitante, ele sustentou que a incidência do período de combate ao contágio do Covid-19 seria uma situação imprevisível, que acarretou o desequilíbrio. Aí, onde é que ele pontuou que aconteceu o desequilíbrio? Ele disse que esse desequilíbrio aconteceu nos materiais. Aí ele citou o polietileno e tubos ZC. Esses materiais que ele citou, eles são utilizados para a confecção dos itens, né, que deveriam ser fornecidos ao município. A contratada, o que ela fez? Ela juntou o seu pedido, ela juntou as notas de fevereiro, março, julho e setembro, sendo anteriores. Olha o que ela fez, ela juntou notas fiscais anteriores e posteriores ao processo licitatório, tá? O processo licitatório, ele ocorreu em março do ano passado, 2020. Ela alegou que o polietileno, ele teve um aumento de R$ 7,30 em março para R$ 17,10 em agosto. E o tubo, ele teve um aumento de R$ 6,80 em julho para R$ 7,29 em agosto, o que, em tese, fundamentaria a necessidade de quê? Da concessão do reequilíbrio econômico-financeiro. A contratada, ela sustentou pela aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e ela solicitou a majoração do preço X para mais X, certo? Aí ela disse o seguinte, olha, isso vai provocar um reajuste de mais de 30% no meu contrato. A administração pública, né, ao apreciar o pedido da empresa, ela sustentou que o processo licitatório teve julgamento das propostas em março de 2020. Momento este que as empresas proponentes, elas fundamentaram seus lances na situação daquele momento, vindo afirmar os preços com base nas compras de materiais de insumo dos meses anteriores. A administração, ela destacou que as notas fiscais juntadas, elas apresentaram um escalonamento dos preços, apontando uma tendência de alta, que embora esperada, olha que interessante, uma tendência de alta que, embora esperada, não era exatamente o quê? Previsível nos termos da lei. Ela salientou que a excepcionalidade causada pela pandemia mundial afetou drasticamente muitos setores da economia, causando aumentos sistemáticos, até mais drásticos. Em sua análise, né, ela citou o disposto lá no artigo 65, inciso 2, a linha D da 8666. Em sede de fundamentos, a administração frisou a necessidade do particular demonstrar o desequilíbrio, como também a situação que gerou o aumento nos custos para a manutenção do contrato com o poder público, que, segundo o município, foi verificado pela observação das notas apresentadas. Ressaltou ainda que o cenário do Covid, ele foge aos nossos domínios, que extravasam a racionalidade humana, aí incluída o quê? A razão jurídica. Então, a administração concluiu dizendo que foi provado, olha que interessante,
foi provado a ocorrência do fato imprevisível, a legalidade do pedido. Então, ele deferiu esse reajuste que a empresa pediu de 30%. Temos um outro caso onde uma empresa ela ingressou em juízo pretendendo o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em razão dos impactos advindos da pandemia do Covid-19. Ela também, nesse mesmo pedido, ela fez um pedido alternativo, que se não fosse reconhecido o reequilíbrio, que fosse rescindido o contrato, né? Mas sem qualquer penalidade. Preliminarmente, né, essa tutela ela foi indeferida, porque ele pediu uma tutela de urgência. Aqui nós já estamos falando no âmbito judicial. O primeiro pedido foi administrativo e esse daqui nós estamos falando no âmbito judicial. Na sentença, o juiz consignou que os requisitos exigidos na linha D, inciso 2 do artigo 65 da Lei 8.666, eles não foram evidenciados. O juiz destacou também que os impactos da Covid-19, além dos setores da economia, também atingiram a própria administração pública. E qual foi o fundamento? Nesse processo, gente, houve a manifestação administrativa. Então, houve um pedido na via administrativa. E lá ficou demonstrado que o preço revisado era inferior a 25% do valor de referência da licitação. Né? Então, esse pedido foi indeferido. Temos um outro caso onde uma empresa, né, que foi vencedora de um pregão eletrônico para fornecimento de bens e insumos hospitalares. Nesse processo, o autor sustentou que, em decorrência da pandemia, ocorreu a variação cambial, retratando como força maior e fatos imprevisíveis que ensejaram exponencial aumento dos produtos licitados. Destacou que, olha, está comprovado o meu desequilíbrio econômico-financeiro dos preços indicados lá na ata de registro de preço. Ele pontuou também no processo, né, a viabilidade da revisão contratual com a majoração dos preços pactuados. Acontece que a sentença, ela ressaltou que o contratado ele deveria, né, comprovar e a área técnica atestar que a pandemia interferiu, né, e de maneira... o juiz ele queria que fosse justificado no processo a maneira como que a pandemia interferiu na execução desse contrato. Ela queria uma prova direta, objetiva. Lá ele frisou que faltou prova, faltou a comprovação de que esse evento que o autor ele caracterizou como um evento extraordinário, excepcional, imprevisível, faltou ele demonstrar cabalmente que isso impossibilitou a continuidade da relação contratual nos termos inicialmente registrados. Segundo consta na sentença, né, o mínimo exigido para análise de um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, né, cujo fundamento, porque o fundamento desse pedido está relacionado à variação cambial. Então, na sentença ele fala assim, olha, o mínimo seria o quê? A comprovação de que a importação desse insumo e sua exata medida do impacto, né, causou nesse contrato, o que para o juiz não foi demonstrado. O juiz ainda ressaltou que não foi apresentado qualquer planilha. Olha que interessante a questão da planilha que a gente vem discutindo sempre, né? Lá ele deixou bem saliente que, olha, não houve juntada de planilha do fornecedor, do fabricante, que tenha demonstrado essa relação de causa e efeito atrelada ao câmbio. E mais,
sustentou que a variação cambial sequer constituiu fato imprevisível e excepcional que pudesse ensejar a readequação dos preços da data do pregão eletrônico, em razão de notória e costumeira volatilidade e inconstância do mercado financeiro. Isso foi o que ele deixou bem assentado na sentença. Aí ele fala assim, inclusive precedente à delatada pandemia, inserindo-se na realidade, segundo o magistrado, no risco da atividade mercantil exercida pelo autor da ação. Ele considerou como um risco ordinário. A propósito, gente, Marçal Justem Filho, ele destaca que o evento deverá ser excepcional e imprevisível quando se trata de ocorrências usuais, comuns e previsíveis. Ele fala, olha, isso não há força maior. Só um minutinho, beber uma aguinha, porque minha garganta hoje está arrasada. Gente, eu venho de um congresso desde ontem. Estou com a voz bem afetada. Então, os envolvidos, eles podem, de antemão, estimar a superveniência do evento, preparando-se para tal, né? Se o evento era costumeiro e previsível, Marçal ele entende ser presumível que o particular ele teve em vista sua concretização ao formular a proposta. Assim, por exemplo, a estação de chuvas em determinados locais do país inviabiliza a execução de certas atividades. Porém, a ocorrência de chuvas intensas é plenamente previsível e estimável de antemão. Assemelha-se à imprevisibilidade o caso que, embora previsível, tenha consequências que não possam ser evitadas. Isso se passa quando há possibilidade de prever o evento, né? Mas inexiste providência alguma hábil a impedir a concretização de fato e de suas consequências. Isso se passa, gente, com eventos catastróficos, cuja concretização é prevista pela ciência com alguma antecedência. As pessoas podem adotar providências para minorar os danos, mas não há forma de impedir a sua ocorrência. Apenas se configura esse caso se a previsibilidade se configurar após formulada a proposta. Se o evento for previsível antes de formulada a proposta, não se configura força maior. Por isso que, nesse caso, o pedido dessa empresa foi indeferido. Nós identificamos também um acórdão que considerou a necessidade de conceder o reequilíbrio econômico-financeiro em razão da pandemia do Covid, né, por força de uma lei municipal que foi instituída com a finalidade de que as concessionárias de transporte público disponibilizassem álcool gel aos usuários do serviço público, né? De modo a reduzir o quê? A possibilidade de contágio e dispersão do Covid, criando, contudo, o que ela fez com essa medida? Ela criou despesas extraordinárias para as contratadas. Então, nessa toada, a imposição de que os particulares custeassem integralmente as despesas extraordinárias decorrentes daquela lei municipal, isso interferiu irregularmente na relação contratual firmada entre o poder concedente, que é o município, e as concessionárias. Com isso, gente, foi deferido o reequilíbrio econômico-financeiro. Pessoal, nós temos que ter em mente que, em razão do cenário atual, no âmbito dos contratos de obra pública em execução, será possível ensejar o risco de sua suspensão, reprogramação ou rescisão, cabendo às partes a adoção de medidas mitigadoras desses prejuízos que, eventualmente, possam ser verificados de modo a garantir o quê? A manutenção das condições econômicas do contrato.
Entende-se que, caso fique comprovado que as consequências da pandemia afetaram as condições operacionais do contrato, a princípio, o contratado fará jus ao direito à sua suspensão, à reprogramação ou à rescisão e, com a devida demonstração, à revisão contratual. Vimos que a expressiva variação no preço dos insumos, utilizados para a construção civil, elas podem motivar o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro originalmente firmado, anterior a essa pandemia. O que tem que acontecer nesse pedido, O que é preciso que o contratado faça? É necessário que esse contratado ele demonstre que tal evento, ocasionou profundo impacto na equação econômica financeira. Por quê? Porque quando o particular ele participa do procedimento licitatório, ele elabora a sua planilha e precifica seu objeto, dentro das condições ali expostas. Ele não leva em consideração os riscos extraordinários ou a área extraordinária, oriundos de eventos de natureza imprevisível ou previsível, mas de consequências incalculáveis. Por quê? Porque, não basta alegar, eu repito muito isso, é necessário a comprovação desse desequilíbrio. Ele vai precisar demonstrar que é razão da pandemia, essa comprovação, ela tem que ser de forma inequívoca, a relação de causa que nós temos, relação de causa, pandemia, e o efeito, que é o desequilíbrio econômico-financeiro, ele vai ter que comprovar que essa relação de causa e efeito impediu ou retardou a execução contratual. Se a relação de causa e efeito ela for devidamente demonstrada, entende-se que é dever da administração pública promover o reequilíbrio econômico-financeiro por meio do realinhamento ou revisão dos preços contratados. Mas friso, com todas as evidências e justificativas. Nós podemos dizer que o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato decorrente das consequências do Covid, que venham a agravar as empresas contratadas, teoricamente, elas obrigam a revisão desses valores pela administração. Mas, contudo, não podemos amparar a aplicação automática do disposto lá na linha D, inciso 2, do artigo 65 da 8666, sem considerar, as consequências da Covid para a administração pública, visto que suas receitas também foram substancialmente reduzidas e cujos gastos foram igualmente aumentados. Nesses 2 vídeos, nós tratamos resumidamente das implicações da pandemia nos contratos administrativos decorrentes do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, das providências que a administração ela pode tomar em razão dessa situação. Nesse passo, podemos concluir que esse cenário que estamos vivenciando, ele ainda é muito impreciso e os danos ainda improváveis de medição. Desse modo, pode-se utilizar como outra forma de solução o diálogo e o entendimento de que situações extraordinárias e de repercussão geral devem ser cuidadas com o mesmo zelo e tranquilidade do tratamento dado às causas que as originaram. Nesse sentido, merece ser citado o enunciado número 19 da primeira jornada de Direito Administrativo empreendido pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, que ele fala que as controvérsias acerca do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos integram a categoria das relativas aos direitos
patrimoniais disponíveis, para cuja solução se admitem meios extrajudiciais adequados de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente a conciliação e a mediação, né? Como vocês observaram, não há uma solução pronta e acabada para os pedidos de recomposição contratual decorrente da pandemia. Mas há, gente, uma luz no fim do túnel. Há mecanismos para a busca de soluções. Dentre elas, antes desse pedido ser judicializado, né, nós temos a conciliação e a mediação. E essa questão, ela é tão moderna, é algo tão que está sendo introduzido agora no Brasil, que ela foi apresentada nesse congresso que eu comentei com vocês, que se encerrou hoje. Nesse congresso, nós falamos a respeito da nova lei de licitações, a 14.133 de 2021. Esse assunto a respeito do reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, ele foi trazido pela professora Caliane Ferreira, que ela sustentou a necessidade do diálogo entre o contratado e a administração pública. Então, é possível, sim, que antes que esse pedido de reequilíbrio ele seja judicializado, ele possa ser levado para uma Câmara de solução, tá? Para quê? Para que haja uma composição, né? E esse pedido não venha a ser judicializado e causar maiores transtornos. Então, pessoal, por hoje é só. Obrigado a todos pela atenção. Até nosso próximo vídeo. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou tentar responder o máximo possível. E lembrem, vamos lembrar da sabedoria da água, né? Ela nunca discute com seus obstáculos, ela simplesmente os contorna. Deus abençoe a todos.